E aí, como vocês estão? Pois bem, voltamos ao lugar mais recorrente das notícias internacionais ultimamente, que é a faixa de Gaza, especificamente por causa da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, onde as situações se complicaram. E agora mesmo, há três coisas que estão acontecendo neste momento que mostram claramente um grande desafio de desacordo que existe entre os Estados Unidos e Israel, em um nível que, bem, raramente é visto. Estamos falando de três partes. Uma que se trata desse atraso ou suspensão do envio de armas por parte dos Estados Unidos, um tema que acabaram de anunciar há poucos momentos. Estamos falando também desse, vamos dizer, não rompimento, mas sim essa tensão, esse esfriamento que existe na relação com os Estados Unidos. Também, o que você está, o que o próprio Netanyahu disse. Não exatamente, mas bom, fala-se que eles sentem que foram enganados. Em relação a como a questão dos reféns foi conduzida, eles se sentem frustrados com essa condução? Quem você acha que está brincando com eles? Seria Israel, você acha que estão brincando com eles? O pessoal do Hamas. Ou eu acho que o pessoal do Hamas, eu acho que eles estão falando do pessoal do Hamas em particular. Porque se vocês lembram, falávamos de quando foi ontem, não? Sim, ontem foi quando o Hamas dizia que aceitava o acordo de paz. Mas no final das contas, eles aparecem com uma proposta completamente diferente. Ou seja, eles estão brincando, tentando ganhar tempo na operação rumo a Rafa. Horas depois, dizia um ex-membro do Hamas, onde seu pai havia sido parte do Hamas. Ele não concordava com a violência praticada por esse grupo e se tornou um informante. Mas não por muitos anos. De qual agência você fala? Da não bonita ou da outra? Eu sempre esqueço o nome, o Bet, não sei o que. Sim, sim, sim. Bom, a questão é que esse senhor dizia que isso é uma armadilha. Ele foi o primeiro a falar publicamente o que estava acontecendo. Não que era uma armadilha de um grupo. Para ganhar um pouco mais de tempo, mas ao mesmo tempo, há um esfriamento muito forte dos Estados Unidos e do Ocidente. O que mais dói agora, acredito, é o que ocorre com os Estados Unidos e Israel. Então, tudo bem. Os funcionários asseguram que o quê? A administração Biden conhecia a última proposta do acordo sobre o cessar-fogo e os reféns no Egito e no Catar. E eles estavam negociando com o Hamas, mas não informaram Israel antes que o Hamas anunciasse o que dissemos na segunda-feira de manhã. Aqui não informa. Então, os Estados Unidos não avisaram sobre a última alteração feita pelo Hamas. Então, uma alta funcionária americana disse que os diplomatas, esse é o outro lado, os Estados Unidos ou essa diplomata, ela afirma que diplomatas dos Estados Unidos da América prometeram algo aos israelenses, mas não cumpriram. Não houve surpresas, ou seja, da parte deles, os Estados Unidos dizem, nós não, surpresas, mas Israel afirma que sim. Que não avisaram eles sobre suas camisetas. Porque também há essa ideia de que brincaram com a gente, podendo envolver os Estados Unidos. E isso gerou um sentimento de decepção, de desconfiança entre os altos funcionários de Israel sobre o que é. Qual o papel dos Estados Unidos da América em futuras conversas sobre reféns e como poderiam influenciar negativamente as negociações? Por isso, o dia de Bueno já é quarta-feira para eles, pois William Burns, da CIA, já estará chegando para conversar diretamente com o Netanyahu. Esse assunto será discutido. É bom. Funcionários americanos afirmam que as negociações são muito difíceis, pois é preciso concordar em não triangular ou quadricular o outro. Porque é incrível, já que ninguém, nem os Estados Unidos, parece falar diretamente com o Hamas. Doha e Cairo são intermediários, mas Hamas e Israel não conversam diretamente, assim como os Estados Unidos da América não falam com o Hamas. Quer dizer, é mais complicado que pais divorciados? Sim, não, está super complicado. Por isso, em um momento, Israel disse, olha, eu vou sair das conversas, porque não havia resposta. Não havia comunicado do Hamas ou ele não chegava, não havia conexão, né? Então, só eles sabem o que pensam, mas não existe. Então eles iam sair. E aí o Hamas diz, não, aqui está sim, estamos aqui, estamos por aqui. Mas obviamente com um segredo tremendo. E com essa ideia de que supostamente iam chegar a um acordo
chegam a um acordo do qual não informam. Então, para Israel, pelo que se sabe, e isso está gerando problemas, temos também que pensar que os Estados Unidos estão em um ponto talvez sem precedentes, porque, embora todo mundo compare os protestos que estão acontecendo agora nas universidades com os protestos dos hippies nos anos 60, por causa do Vietnã e toda aquela questão, a realidade é que é muito diferente, porque, na verdade, não era um movimento só dos hippies, mas sim muitos movimentos e com muitas outras questões. Era uma questão cultural envolvendo música, comida e viagens. Sim, também eram os direitos dos afro-americanos, exato. Eram muitas coisas, não era só um tema e você não via, talvez havia exceções que não existiam ali. Então, defendendo a favor do Diet Con, por exemplo, poderia ser, né, não consigo imaginar, mas poderia ser, mas você via que era um tema meio pacífico e meio viajado, não era algo assim. Mas aqui estamos falando de estruturas, estudantes das escolas de mais alto nível, estudantes que, quando viam os protestos, quando fizeram os bloqueios dos prédios, eles pediam: me tragam comida vegana, me tragam comida não sei o quê. Quer dizer, com tanta exigência, parece coisa de quem tem muito dinheiro, né? Você não pensa que em um protesto vão precisar mandar comida para eles? É muito específica para eles. E isso, estamos vendo que são os próximos líderes do mundo, entre aspas, do mundo, mas é assim que eles se veem, né? Eles se veem como os líderes do planeta. Uma coisa assim, então, agora pelo menos um certo grupo está aplaudindo ou favorecendo grupos terroristas. Devem estar agora os grupos iranianos e certos grupos, pois estão bastante contentes de dizer: olha, veja o que estamos fazendo. Insisto, não são todos os universitários, são pequenos grupos e o que você quiser. Isso preocupa muito o governo dos Estados Unidos, que questiona o que está acontecendo com essas pessoas. Qual será o futuro dos Estados Unidos se isso continuar? E por isso mesmo também não é conveniente agora que aconteça uma crise ainda mais grave com os civis palestinos. Se acontecer uma crise mais grave, aí complica ainda mais. A narrativa que todos esses grupos terroristas vão ter vai ser muito forte, muito dura, também do ponto de vista humano, mas também vai ser usada por isso. Grupos, exatamente. Mais informações sobre o que estávamos falando, sobre o que aconteceu na segunda-feira e que está sendo revelado agora. Segundo funcionários dos Estados Unidos da América, eles viram isso como uma contraproposta, não uma proposta nova. Me disseram isso, mas não sei a diferença. Aceito coisas suas, mas também coloco as minhas. Mas seria uma nova proposta. Ou seja, é uma contraproposta. Então, sim, é uma nova proposta, uma contraproposta, mas por serem contrapropostas. Aceito vários pontos do outro lado e acrescento os meus. Para Israel, isso é novo. 3 funcionários israelenses disseram que o anúncio do Hamas na segunda-feira o surpreendeu, pois Israel não recebeu o texto da resposta do grupo mediador, até uma hora depois, quando o Hamas anunciou. Se vocês se lembram, foi no Next onde começaram a publicar e os israelenses leram a resposta e ficaram surpresos ao ver que tinha muitas coisas novas. Isso não estava na proposta anterior que Israel aceitou, apresentada pelo Hamas, Estados Unidos da América, Egito e Catar 10 dias antes. E parecia uma proposta completamente nova. 2 altos funcionários israelenses disseram que, quando o Hamas visitou o Cairo no fim de semana, os egípcios apresentaram uma nova proposta, sem coordenação com Israel. Então, uma fonte com conhecimento das negociações disse que os Estados Unidos convidaram israelenses para o Cairo durante o fim de semana, mas decidiram não enviar uma equipe, e isso foi admitido por eles. Que foi um erro não levar ninguém para que pudessem ver o que estava acontecendo nas conversas, que isso é um erro enorme. Enorme. Ou seja, e não estamos falando de quando aqui recebemos a proposta no Twitter e começamos a ler ao vivo, ou seja, em plena transmissão ao vivo. Foi quando percebemos então que a proposta tinha sido uma armadilha, né? E foi quando tudo mudou completamente. Porque para quem tem acompanhado, vocês que têm estado aqui, vão lembrar que uma das coisas que são uma linha vermelha, ou seja, não pode ser ultrapassada. Peça para Israel sair do gás. Ou seja, isso está até que não esteja terminado jamais, até que não haja um acordo de como vai funcionar a segurança dentro da Palestina.
As forças de defesa de Israel não vão se retirar. É isso, faça chuva, faça sol ou troveje, aconteça o que acontecer. As forças de defesa de Israel vão estar lá até que não haja um acordo. Que talvez, por sinal, e há rumores de como vão estar a Arábia Saudita, né, a Jordânia, o Egito e Israel. E não acho que haja outro país por aí, não sei se você vê. Os Emirados Árabes Unidos cuidariam da segurança interna palestina, como se houvesse divisão entre países. É uma possibilidade, mas, ou seja, não há como eles saírem, e uma das propostas era que todas as forças teriam que sair completamente de Gaza. Quantas vezes já falamos disso? É ridículo, isso não vai acontecer. E aí, quando isso aconteceu, basicamente eles brincaram com todo mundo. Exatamente, afirmam funcionários. Israel foi enganado pelos Estados Unidos da América e mediadores que elaboraram um novo acordo sem transparência. Bill Burns, da CIA, sabia da nova proposta, mas não informou Israel. Exato, mãe. Lembrem-se, William Burns, diretor da CIA, esteve no Egito e depois veio para Doha, no Catar. E supõe-se que amanhã, se não, bem, para nós já é amanhã, para eles já é amanhã, dia 8, digamos, 8 de maio, William Burns estará chegando a Israel. Pois lá vão acontecer boas discussões, vai ter faíscas que a gente não vai ficar sabendo, só podemos imaginar. Mas enfim, claramente está tudo bem agitado. Ele está muito feliz. Houve jogos. Tipo, o que você ganha? Tipo, o que você ganha com tudo isso? Tipo, no caso, por exemplo, de jamais não. Tipo, você enganou as pessoas, deu falsas esperanças, confundiu, tipo, mas você ganhou 3 aplausos por um momento e o resto é só decepção. Sim, pelo que entendemos, pelos relatos que vimos, é que as pessoas dentro do Rafa, então, acham que Israel não cumpriu o acordo. Tipo, assinou o acordo? Ou isso é só o que imaginam e não cumpriu? E logo começou a bombardear, devido à forma como lida internamente e a esse grupo, né? Eles também recebem informações de outras formas, então essa enganação não vai durar muito, né? A grande confiança no Hamas entre os palestinos. Acredito que isso pode, a médio ou longo prazo, ser um fator decisivo. O copo, lata ou vaso, seja o que for. Mas enfim, o que mais temos? Mas também o que temos hoje é que os Estados Unidos de fato interromperam o envio de bombas para Israel, por medo do que está acontecendo agora em Rafa. E lembre-se que Israel não faz, digo Israel. Os Estados Unidos não agem só por razões humanitárias, mas também por motivos políticos, o que explica a pressão para assinar logo o acordo. E esse jogo de empurra, que não é de vilões, ou melhor que é de vilões, é para já assinar, porque isso sim poderia afetá-los nas eleições. Estão cada vez mais perto, mas não avança, né? Supunha-se que haveria um envio de 1.800 bombas de 2.000 libras, ou seja, 900 quilos, e de 1.700 bombas de 225 quilos. Sob anonimato, foi informado que os Estados Unidos estão preocupados pelo tamanho dos explosivos e seu possível uso. Mais de 1 milhão de civis seguem refugiados em Rafa após a evacuação de outras áreas de Gaza e todos acabaram indo para lá. E eles estão preocupados com a enorme quantidade de ajuda militar que os Estados Unidos têm dado constantemente a Israel. Essas bombas, entre as maiores dos Estados Unidos da América, caso usadas aqui, são claramente motivo de grande preocupação, não acha? Por motivos humanitários. Exatamente, não seria para começar. Seria o fim desse, então, de uma relação entre Israel e Estados Unidos, ou Netanyahu já disse isso? Se eles tiverem que ir sozinhos, vão sozinhos. E isso eu acho que também não agradou aos Estados Unidos, porque é como se tivesse uma característica bem interessante para quem já viveu, talvez, nos Estados Unidos. Vocês devem ter notado isso. Eu já conversei sobre isso com alguns amigos que moraram lá, ou que viveram na fronteira, ou que conhecem mais ou menos como pensam os estadunidenses. Algo muito importante é que lá o agradecimento se destaca bastante. Se você não for agradecido, vão te ver como o pior que existe. Ou seja, o agradecimento é super importante. Reparem que todos os líderes norte-americanos sempre falam sobre gratidão. Sempre enfatizam isso.
É legal, tudo bem, mas é algo que realmente é muito marcante, ou seja, na verdade, é muito comum. Entre isso, eu imagino pessoas de meia idade ou mais velhas, de que qualquer pequeno favor que te façam, se escreve uma carta ou um e-mail, faça qualquer coisa em agradecimento. Você agradece ao vizinho que ajudou e envia a carta. É algo que é um costume, então, quando você vê um país que é ingrato, isso pode ser muito mal visto. Ou seja, acho a estratégia de Netanyahu muito agressiva, mas agora já é uma. Mas estrategicamente talvez vá funcionar para ele. Mas agora vejo que é agressiva e estrategicamente não vejo que vá funcionar para ele. Pelo contrário, está gerando um setor importante à população que são os que possivelmente vão liderar depois. Os Estados Unidos estão irritados com Israel, estão irritados com Netanyahu, e estão lidando com isso de uma maneira até muito agressiva. Talvez agora não percebamos, mas no futuro essa relação pode esfriar ou até se romper. Então isso deve ser algo que outros políticos em Israel estão analisando. Pode ser que mais. Vai começar uma nova rodada de conversas sobre uma trégua integral na faixa de Gaza. E essa começou a partir de hoje no Cairo, onde vão participar as delegações do Egito, Catar, Estados Unidos e Hamas, e aguardando a chegada de Israel. E a Bueno, a emissora, afirma que os serviços de inteligência do país estão em segurança anônima de alto nível. As conversas nessa delegação, ou seja, nada do que acontecer nessas conversas será divulgado. A fonte disse que os egípcios estão se esforçando para conter a situação em Gaza. Depois que Israel assumiu o controle da passagem fronteiriça palestina de Rafah, essa é a parte que mais doeu, digamos, para os Estados Unidos agora, porque existe uma regra que você não pode cortar uma passagem por onde passa ajuda humanitária está proibida pelas regras dos Estados Unidos. Essas regras valem para todos os países que compram armas dos Estados Unidos. Se você bloqueia uma ajuda humanitária, como Israel fez em Rafah para o Egito, isso é algo ilegal do ponto de vista dos Estados Unidos, então agora eles estão muito irritados com esse assunto. Reparem. Os Estados Unidos consideram inaceitáveis os fechamentos de fronteira com Israel, ou seja, isso não pode ocorrer. Já foram reclamar, me parece que foram 90 congressistas há pouco tempo, você lembra com esse Biden? Os democratas reclamaram dizendo, aqui está a lei, e nesses temas eles são muito atentos. Aqui diz que você não pode cortar as rotas de ajuda humanitária, não pode, é proibido, simplesmente isso não pode acontecer. Se seu país se beneficia de nossas armas, é isso. Isso também afetou o Biden, afeta, na verdade, todo o setor político, porque os republicanos também estão muito irritados com essa parte. E agora, o presidente Joe Biden se recusou a responder perguntas sobre as conversas do cessar-fogo e a Operação Rafah, porque agora eles estão sob muita pressão. Exatamente. E outro ponto que também, digamos, foi uma das coisas que chamou a atenção dele, ou foi um sinal de alerta para Israel em relação à de uma contraproposta a mais, digamos assim, que enviou. Jamais. É o fato que eu dizia que iam libertar 33 reféns, mas não disseram quantos vivos e quantos apenas os corpos. E isso também é um assunto muito complicado, não deixa mais, né? No fim, ele garantia entregar corpos de pessoas da primeira fase. Vocês lembram quando isso ocorreu? Essas semanas foram só 7 dias e vários deles. E que acabou, porque não lembro qual dos dois não respeitou o acordo. E bom, a questão é que dos 33 reféns que ele garantia que nunca ia libertar, não ficou claro quantos estavam vivos e quantos eram corpos. E a proposta que tinha sido feita, supostamente, era entregar todos, ou seja, todos os reféns vivos, em troca dessas 4 ou 6 semanas de cessar-fogo. E depois falaram desses 33 e depois não foi especificado como seria. Ou seja, quem seriam esses 33? Acho que eles também foram pegos de surpresa, assim como os Estados Unidos possivelmente não avisaram Israel sobre essa mudança. Eu também vejo que eles estão desesperados, ou seja, eu sinto como se já houvesse um desespero para resolver as coisas. Não do Hamas, não dos Estados Unidos. Sim.
Unidos, sim, sim, não. Esse do Hamas também, mas sobre deixa comigo, Hamas. O que eles querem é que não entrem em Rafa, ou seja, porque eles estão lá, parte disso exatamente. Então, eles estão tentando ganhar tempo para aqueles que estão escondidos por lá. Mas fora isso, né, eu sinto que eles já estão agindo de forma um pouco desesperada. E isso, bem, não está ajudando os reféns, que continuam lá há 7 meses até hoje. Hoje completam 7 meses. Que difícil. E vêm as entrevistas dos que foram libertados na primeira parte e dizem que eles sofrem da síndrome do sobrevivente. Eles sentem culpa por estarem vivos enquanto outros seguem presos física e mentalmente. Pois nesse pesadelo de terem sido sequestrados por essas pessoas por tanto tempo, Sim, muito bom. Vamos para outros assuntos. Israel enfrenta outra guerra no norte. Bem, hoje houve uma troca de tiros entre os dois países, entre o Hezbollah no Líbano. E bem, a milícia xiita continuou lançando ofensivas contra Israel, usando mísseis, drones e foguetes hoje, ao mesmo tempo em que estão acontecendo as conversas de paz. O primeiro, o que foi reivindicado, foi direcionado a um grupo de militantes da Força de Defesa no pátio da base de Iftaf. É o que afirma hoje Si. As plataformas de defesa antiaérea desse local foram inicialmente atingidas por uma onda de veículos aéreos não tripulados, ou seja, drones seguidos por mais drones. 90 minutos depois, houve nova ofensiva com míssil teleguiado. Hoje, o Hezbollah agiu com intensidade. Bom, então é isso. As forças de defesa de Israel têm tido muito trabalho aqui, pois nessa região não parou. É uma área que não parou. Tem dias que ficam em pausa, mas como disse, não parou. Porque ainda há mobilizações do Hezbollah ao norte de Israel e em toda a região. Você não se sente seguro? Obviamente, nesta região está em evacuação ou já foi evacuada. São os que não podem voltar para casa. O acesso à área ainda está proibido pelos mesmos riscos? Digo que, no fim, a violência gera mais violência. E a situação daquele 7 de outubro, que foi muito lamentável, um ataque terrível contra civis, trouxe consequências, não é mesmo? O que ocorre em Israel gerou convulsão na região, Europa e Estados Unidos. Estamos vivendo momentos muito bem como este, antissemitas, ou seja, muito movimento antissemita. E isso me faz lembrar o que acontecia depois do 11 de setembro, quando tudo mudou. Bem, uma tendência muito dura para os árabes, ou seja, os árabes foram discriminados e perseguidos. Isso tudo não por muito tempo, por uma situação que nem era culpa deles, né? Mas se você parecia árabe, provavelmente te revistavam mais, faziam isso, etc. Mas agora olha como a história dá voltas. E agora são novamente os judeus que estão sendo perseguidos em muitas dessas cidades, de uma maneira muito agressiva, sim. Como nos Países Baixos hoje, Hoje não é sobre bastões e cistas. muito agressivo. Como é possível, é Amsterdã, ou seja, Como é possível que esses países que a gente vê, assim, tipo, tão tranquilos, não parece que essas coisas acontecem? que essas situações acontecem. E você não está falando de grupos que sejam árabes, ou pode ser que também tenha aí, mas você vê muitos europeus ou americanos típicos de lá que parecem inacreditáveis. 7 meses atrás, isso nem passava pela sua cabeça. Acho que você nem sabia onde era Gaza, ninguém sabia. Mas agora, como não vai, tudo vai sendo conduzido e agora estão aparentemente muito mobilizados, né? Mas enfim, vamos para outro assunto interessante. Vamos para outros assuntos. E bom, mudando de assunto, temos as imagens do dia, não as imagens que estamos vendo aqui. Vemos uma nuvem lenticular como as vistas no Novo México, no deserto, órgãos, montanha, deserto, piques nacional. Pela altitude é normal que seja esse tipo de nuvem, né? Estávamos vendo outro dia bom. É isso que querem que você pense? Ai, 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 sim, me parece.
Se você fosse um objeto voador não identificado, diria: vou virar objeto voador não identificado para não ser visto. Bom, é que também, quer dizer, não pense que eles pensam, quer dizer, Que eles seriam invisíveis? não são tão, tipo, bélicos. Eles não conhecem as mentiras, se cortam dos outros, eles não sabem o que rola com isso, eles pensam que Fantasia é uma mentira. Pepe Ala. Não então quer dizer que não são os Andes originais que eu conheço? Reparem como as inundações foram rápidas em Rio Grande do Sul, no Brasil. De um fio de água, de repente inundou a casa toda. Impressionante, até hoje compartilham imagens. É impressionante, muitos quilômetros. E isso me lembra o que aconteceu no Paquistão. Sim, mas o mais louco é... Sim, o mais louco é que daqui até a próxima semana mais ou menos vão subir mais 200 milímetros de água. Ou seja, vem muito mais água para uma região que já está completamente cheia de água. Então digo, sem ser furacão, como isso afetou vocês? Se já colocaram, é que eu tirei para que possam te ver? Ah, Ok, bom, estava mais interessante. suba para que aumente a audiência. Não tentávamos melhorar a imagem, mas não. Aí está a imagem. Vai me levar? Sim, olha quanta água entra. De verdade, o que mais me estressa são as inundações. As inundações já estão aqui do lado. E eu digo, bom, isso a gente já viu e comentou. A casa da Kim e os apagões. Ah, pois é, hoje teve um tornado em Michigan, registrado por Bob Elisky. Que, bom, entre muitas outras imagens que circularam hoje desses tornados. Também o que tem acontecido em Lugansk, um assunto que também tem chamado a atenção. O que aconteceu é o que aconteceu. Bom, a Ucrânia atacou uma área de Lugansk que está atualmente ocupada pelos russos, onde eles tinham, me parece que gasolina, alguma coisa, Dizem que realmente havia depósitos de energéticos. não de energéticos. Sim, não está claro se era gasolina ou outra coisa, mas era uma área ocupada. Eles estão tirando pouco a pouco a mobilidade do exército russo. E isso, bom, chamou a atenção hoje. Já colocamos nossa imagem, então vamos às próximas notícias. O que mais aconteceu no mundo? O que mais aconteceu no mundo? Hoje o secretário de Defesa, Grant Shapes, já falou, pois esse não estava pendente, certo? Sim, ele já falou sobre o que estava acontecendo em relação ao roubo de dados, de hackeamento. Que bom, eles não perceberam que... Estamos falando do Reino Unido? Do Reino Unido. Desculpa, eles não acreditaram, mas é a China mesmo, né? O secretário de Defesa, Grant Shapes, confirmou hoje que uma empresa responsável pela folha de pagamento do Ministério da Defesa foi hackeada pela China. A empresa chama-se Share Service Connected Ltd, é contratada e o trabalho dela vai ser revisado, né? Obviamente por causa do cyberataque, ou seja, querem saber o quanto foi invadido, se é a primeira vez, se não, ou enfim. Ele é o... Ministro do Ministro, Reino Unido. Sim, né? Vamos ver, mas o quê? Porque vi os relatórios. E onde não querem mencionar a China, tipo, meio que pulam essa parte, né? E o ator malicioso. E aqui sim. Não sei por que insistiram tanto. Parecia que evitavam citar a China. Mas ontem, por vazamentos, ficou claro que era ela. E agora é oficial. Não. Ou seja, eles se recusam a mencionar a China? Ok. Então, no começo, na verdade, não queriam dizer o nome da empresa, mas agora já saiu. A Share Service Connected Ltd possui contrato para folha de pagamento básica e outros serviços. Ou seja, a informação que vazou para eles são duas. A informação de 230 mil militares e reservistas e de 2 milhões de veteranos. Eles alegavam oferecer um serviço totalmente seguro com proteção avançada de dados. Mas, enfim, todas essas informações de recursos humanos, de pensões, de todas essas pessoas foram afetadas nesse ataque hacker e hoje isso foi revelado. Rishi Sunak ainda não cita a palavra China, sim. Ou seja, o primeiro-ministro não diz isso. Pequim, China já disse algo? Pequim sim, Pequim está ofendida, ou seja, porque não te mencionaram e você se ofende. Parece estranho, né? Mas enfim, eles dizem não. Mas é que muitos meios de comunicação realmente disseram que é a China. Ou seja, pelas informações vazadas, eles mencionam, ou seja, está sendo citada constantemente. Mesmo sem confirmação oficial do governo, informações já vazaram e não foram impedidas. Então,
A China responde dessa forma, dizendo que não, categoricamente, e eu acho que está complicado para o Reino Unido. Se a sobrevivência fosse tão clara para eles, já teriam mostrado, né? Mas não sei se isso também não é, tipo, apagar os rastros. Eu sei que é você, mas não posso provar, não sei como. Sim, quem sabe? Porque não querem dizer o nome do país, né? E continuam tratando como se fosse um sistema externo diferente. Mas enfim, a questão é que essa informação já está aí. Eles dizem que é uma questão de segurança nacional, esse hackeamento, o que foi afetado, então, enfim. Enfim, vamos para outro assunto interessante. Vejam só, esses chocolates que estamos vendo aqui são esses, né? São várias dessas marcas, é uma marca. Bem, é uma marca, mas essa marca. Pois é, eles têm retirado alguns doces por parte da Food and Drug Administration. É um recall urgente dessa marca popular de doces, porque tem risco de salmonela. Então, pessoal, para quem está nos assistindo aí, se você costuma consumir esse tipo de marca, A marca é Palmer Candy Company. Eles retiraram em 17 estados dos Estados Unidos da América e várias lojas como Walmart e Dollar Tree devido ao risco. pois bem, aí está o aviso. Vamos para outro assunto interessante. Há uma anomalia no Atlântico que chamou minha atenção e eu já queria comentar sobre isso há algum tempo. Porque são dessas coisas que depois vão crescendo, né? Ou seja, viram uma bola de neve em que aí surgem teorias, algumas absurdas, outras interessantes. Mas realmente houve um desconcerto científico, porque essa anomalia submarina surgiu em frente à Antártida, não é? Isso gerou muitas especulações, porque pelo que se sabe, uma ferramenta, vamos dizer um aplicativo, né, uma ferramenta que detecta as ondas. Nesta região foi detectado ondas muito estranhas, ou seja, ondas de supostamente 80 metros, por exemplo, ou 80 pés, 80 pés. 80 pés são bem menos, mas ondas muito altas. Vamos dizer, não sei, 15 metros, 24 metros é muito. 24 metros, então, relatando ondas de 24 metros, relatando que, de repente, as ondas não vão todas assim, avançando em linha, mas sim que as ondas, de repente, nessa anomalia, avançavam em todas as direções, né? Como se algo enorme tivesse caído, tipo Godzilla saindo do mar, ou algo bem doido assim. Meteorologistas e cientistas têm falado sobre o assunto. Quando há mistério ou algo estranho, o jogo também entra. As conspirações, os mistérios e a imaginação, a bela imaginação que faz a gente pensar, bom, nessas 1000 coisas que eu falo, podemos imaginar o que quisermos, mas continua sendo imaginação. Vi muitos vídeos sobre isso para saber a opinião do pessoal. E sim, também. Ou seja, você tira conclusões muito rápidas de coisas muito absurdas. Absurdas não, mas insisto, é válido, cada um imagina o que quiser. O que se sabe ou quais dados existem até agora? Qual empresa desenvolve o aplicativo Ventusky? Hoje também relataram essa anomalia, pois ela não surge diariamente. Não, esses são tchecos. Essa empresa eu acho que sim. Acho que é tcheca. Sim, eles falam que deve ser erro nos sensores. Eles já apareceram 3 vezes e isso viralizou bastante. Diferentes YouTubers e TikTokers que abordam esses temas trouxeram isso à tona. Como o Pepe comentou, chama a atenção que as ondas vão para todos os lados, o que é muito estranho. Vi um aplicativo, como disse, acho que é da República Tcheca. Dizem, também dá para ver, dizem as pessoas que na Wendy também dá para ver. Isso sim, eu imagino que vai ter os mesmos satélites aos quais esse aplicativo se conecta. Então, eu imagino que o que está acontecendo deve ser algo de dentro da água, ou seja, algo que está acontecendo dentro da água. São áreas que quase não conhecemos. Digo, fora de mistérios, assim, só para viajar mesmo. Sim, existem mistérios, ou sim, existem, quero dizer, coisas desconhecidas e, tipo, debaixo de um vulcão, né? Não sei, né? Podem ser várias coisas. Outro dia alguém comentou que quase não há medidores, como sismógrafos e similares. Falta informação.
podem ocorrer grandes terremotos sem aviso e você nem percebe. Então, não é como se realmente estivéssemos monitorando o mundo todo ao mesmo tempo, e a gente só fica sabendo se tem um grande terremoto em tal lugar, né? Não necessariamente, pois boias da National Oceanic and Atmospheric Administration, nessas áreas, possuem sensores que detectam se o mar sobe 50 metros, por exemplo, permitindo um alerta de tsunami caso algo aconteça. Ainda há coisas que não estamos monitorando bem. Existe alguma teoria científica além da do erro? Sim, mas não apenas sobre erro ou aplicativos. Não, teorias de cientistas não. Ainda não tem. O que estão fazendo é tentar entender por que isso está acontecendo, porque realmente não tem uma explicação viável no momento, né? Ou seja, fora o que o aplicativo diz, que podem ser simplesmente erros ou que faltam mais sensores nessa área. Quando você vê no Wind, ele realmente mostra as ondas, mas não é só nessas áreas. Eu não veria isso como uma anomalia no Atlântico. Veja, vamos olhar as ondas no Wind. Se vocês repararem, vamos dizer que esta é a anomalia, né, que está na frente, está no Atlântico, está mais ou menos na área onde normalmente localizam a anomalia, né, essa área. Sim, bom, se você olhar toda a frente, é assim que se faz, né? Oceano Pacífico, por exemplo, aqui é outra anomalia. Com ondas de 9 metros, o que vemos são as ondas, certo? E depois, mais adiante, em frente ao que é como se chama? A Austrália e essa região, né? Ou seja, a Antártida, né? Também observamos outra possível anomalia de 11 metros nessas áreas. E digo, se você for assim, nessas áreas bem próximas aos polos, geralmente há muitos ventos e, por consequência, também muitas ondas. Não parei para ver. Aqui na parte norte do Polo Norte quase não há medições. Você até poderia chegar aí, mas já está tudo cinza, não tem nada. Na Antártida tem. Surpreendente, né? As ondas, imaginar ondas de 10 metros. Mas de repente, quando acontecer a anomalia, vamos tentar gravar no Wind. Essa situação, porque agora não dá para ver. Não, agora não dá pra ver, tipo... Não dá para ver. Pelo menos essa que diz o que mais... Não de 24 metros. Não de 24 metros exatamente. Não consigo imaginar uma onda tão grande. Não sei, impressionante. O que mais dizem? Bom, desse tamanho... Vamos para outro assunto. E por sinal, até agora não há informações sobre a anomalia magnética, que é outro assunto. Isso é um... Tema que sim está muito estudado. Satélites são desligados ao passar por lá, pois é muito estudado. Isso já existe faz tempo, não é novidade. Às vezes também recebo mensagens. Pepe comenta sobre a anomalia do Atlântico magnético, tema já discutido e estudado há anos, sem ser novidade. Até os satélites se adaptam e se desligam ao passar pela região para não serem afetados pela anomalia do planeta. Esse é outro ponto que sempre existiu, mas até agora não tinha nos afetado. Questão dos satélites. Vamos para outro assunto interessante. Vamos abordar vários assuntos interessantes recentes ou em andamento na Rússia. Disseram que detiveram um coronel, mas era só um sargento que estava lá por acaso. Você sabe como exageram. Era um general ou comandante importante. Isso não é bem assim, pois já vi muitos casos na mídia, principalmente em blogs com narrativas pró-Rússia. Ótima pergunta. A porta-voz do Exército dos Estados Unidos da América, Cynthia Smith, confirmou que um homem foi detido em Vladivostok. Isso, então, não foi por espionagem, né, nem nada disso, porque também tentaram dizer isso. Assim, é um jovem, um soldado, um sargento jovem, ou seja, é um soldado, vamos dizer, de nível baixo, médio, não é um soldado de grande importância. Ele estava na Rússia. Olha, sem permissão dos Estados Unidos, eles têm que pedir permissão aos Estados Unidos para ir para lá. Ele não tinha a permissão dos Estados Unidos para estar lá. E ele estava em um hotel, roubou algumas coisas em um hotel e foi pego. Ou seja, simplesmente se colocou na linha de frente? Se colocou na linha de frente.
Segundo a Rússia, ele foi acusado de roubo e detido. Ele tinha uma namorada russa? Ele tinha uma namorada russa? Pois é, bom. Um soldado dos Estados Unidos, foi preso na Rússia e acusado de roubo, segundo informam os meios de comunicação americanos. Cynthia Smith, a porta-voz do exército, confirmou que o homem foi detido em Vladivostok, que é um dos portos mais importantes daquele país. Ele foi acusado pela Rússia de má conduta, ou seja, nem de um roubo importante. Ou seja, ele é acusado de má conduta e não esperam que fique muito tempo preso. Segundo informações, a Rússia notificou os Estados Unidos e o exército já informou a família do soldado. O detido segue sem identificação, apesar de alguns veículos já divulgarem um nome. Não sei se você sabe, mas já divulgaram um nome, dizem que é um sargento. Gordon Black? Gordon Black. Circulam imagens do Gordon Black namorando uma garota, mas não consigo encontrar. Muitos acham que ele foi enganado, né? Que isso já tem muita fama, né? Dessas namoradas russas. E depois eles acabam caindo em uma armadilha. Eles causam problemas, né? Enfim. Sim, chama atenção porque a Rússia prende americanos, principalmente os mais importantes. Por exemplo, tem um jornalista do Washington, como é que ele se chama? Do Washington Post, né? Sim. Mas um era militar. E que eles têm... Sorteado várias vezes com ele. Acho que ele é de Washington. Mas enfim, esse está detido. Um hospital, um militar, supostamente por inteligência, e esse jornalista também. A jogadora de basquete também ficou detida. E com isso fizeram uma troca valiosíssima para a Rússia. Porque em troca de devolverem a jogadora de basquete, os Estados Unidos libertaram aquele homem das armas. Não há... Sim. Foi nessa ocasião, na verdade. Bom, a família... O senhor, como diziam, o senhor das armas? Como diziam, sim, o senhor das armas, o que vendia do filme do Nicolau. Na verdade, esse militar ainda está na Rússia. Pois a família ficou muito ofendida quando libertaram primeiro a jogadora de basquete do que a ele, e ele já está lá há muito tempo. Ele sim, quem sabe o que fazia na Rússia. É suspeito, pois quase não se fala dele, há mais destaque para outros casos e presos americanos anteriores. Sim, porque o caso da jogadora de basquete teve muita mídia. Bom, vamos para outro assunto importante. Certo. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, realizou hoje uma reunião especial com os serviços secretos para discutir o que seria um vazamento da Rússia e da Bielorrússia. Porque acontece que um juiz polonês que tinha acesso a informações sensíveis desertou para a Bielorrússia, então, obviamente, isso é um grande sinal de alerta. As autoridades da Polônia, membros da OTAN e da União Europeia, estão investigando. Esse juiz, que se chama Tomás, não tem nem um pouco de vergonha, por suspeitas de que ele agia em nome de um serviço de inteligência estrangeiro. O governo polonês diz que esse juiz tinha acesso constante e direto a informações confidenciais. Eles também mantêm contato com os bielorrussos há muito tempo, e essa situação era motivo de grande preocupação naquela época e continua sendo hoje. Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia, anunciou a reunião com o Colégio dos Serviços Secretos para quarta-feira. Ou seja, em algumas horas, certamente eles vão falar sobre esse assunto, sobre quais informações esse juiz pode ter levado para a Bielorrússia. Bom, esse era o assunto. Vamos para outro tema interessante. Mudando de assunto. Não deixam de haver problemas no Iêmen, mas nem tudo está relacionado aos UTIs e à guerra civil que existe entre as divisões do Iêmen. Veja o que já ocorreu no Haiti, no Congo e em quase todas as áreas com pobreza e guerras. Estamos falando de outro surto, desta vez na Coreia, que infelizmente já levou a vida de 100 pessoas, e falam de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, porque não há água, e onde há água,
mesmo que esteja tóxica, suja, do jeito que for, acabam bebendo, e isso é um enorme risco de propagação de doenças. E ao invés de estarem preocupados em fazer guerra com todo mundo, eles deveriam estar concentrados em resolver seus próprios problemas. É um dos maiores surtos, que já deixou 114 pessoas sem vida e 20 mil pessoas oficialmente infectadas. Quem alerta isso é a organização não governamental Islamic Relief, que além disso está avisando que já existe agora um risco para milhares de vidas. Porque estão infectados e não tem como tratá-los, não tem bem uma forma de aliviar tanta gente, né? Nesse comunicado, eles também falam sobre como estão tentando ampliar uma resposta para que isso não se espalhe para outras regiões, também ali do Iêmen ou outros países. Mais uma vez voltamos a um e também temos outro assunto, não de outro surto não temos mais nada sobre doenças. Sim. Sim, bom, esse também é outro assunto que chama a atenção. Autoridades sanitárias dos Estados Unidos emitiram um alerta sobre o flirt. O que é flirt? É a nova variante da Covid, caso ainda haja dúvida. As variantes continuarão surgindo e desta vez é a flirt. F-L-I-R-T. Sim, como flertar em inglês. Ah, sim, né? Sim, é verdade. Bem, é um alerta que agora mesmo foi podada dessa maneira. Ela vem da linhagem Omicron JN1 e, pelas mutações consideradas, essa é uma das variantes mais infecciosas. Vamos ficar atentos a isso. Até agora, pelo menos, não vi falarem de sintomas diferentes, ele diz. Até agora não há provas de que a nova variante cause doença mais grave que as anteriores. Ou seja, é mais ou menos o mesmo que as anteriores, né? Só que agora é diferente. É uma variante diferente. E bom, então, diz que os sintomas são os típicos: dor de garganta, tosse, fadiga, febre, dor muscular, perda de paladar e de olfato. Dificuldade para respirar em casos graves, náuseas, vômitos e diarreia em casos mais intensos. Esse é o relatório. Há meses vimos Vladimir Putin e Kim Jong-un da Coreia trocando palavras carinhosas, não trocando mísseis por energia, que a Coreia do Norte precisa, mas a Rússia não sabia que estava sendo enganada. Porque agora acontece que mais da metade dos mísseis norte-coreanos basicamente explodem no céu. Ou seja, nunca atingem o alvo ou simplesmente se desviam muito. E é que essas são as informações que vêm sendo coletadas, que a taxa de falha relatada levanta dúvidas, obviamente, sobre a qualidade das munições fornecidas pela Coreia do Norte. Isso ocorre após meses de preocupação sobre o acordo de armas entre os dois países. E será que isso poderia influenciar na Ucrânia os próprios esforços da Coreia do Norte para melhorar sua capacidade militar? E foram examinados 21 dos 50 mísseis norte-coreanos disparados na Ucrânia entre dezembro e fevereiro. Mais da metade perdeu a trajetória, explodiu ou falhou totalmente. Isso coincide com outras avaliações feitas em março. O chefe do Departamento de Crimes de Guerra da Procuradoria-Geral da Ucrânia disse que os mísseis balísticos norte-coreanos eram de qualidade muito baixa e tinham uma precisão de apenas 20%. Nossa, que perigoso! Ou seja, não dá para trabalhar com algo assim, não dá para trabalhar, entre aspas, não dá para guerrear com algo assim. Não dá para levar a sério. Não dá para te levar a sério, ou seja, é ruim. Que acaba sendo perigoso para civis. E para os civis, até mesmo para os próprios soldados. Eu imagino, quando vão jogar, não sabem se vai cair neles, se vai explodir ali mesmo. Ou seja, cara, que perigoso de verdade. Bom, digo, por um lado, que estratégia ruim está dando tudo isso. A mesma coisa aconteceu quando mandavam os chips pela metade. Dessa vez é outro nível, então por que você está dizendo isso? Provavelmente muitos mísseis, principalmente os de curto alcance, são mal feitos. E faria sentido se você não tivesse todos os suprimentos, se você estivesse todo isolado aí no seu país e ninguém pudesse te dizer que isso está errado. Se era só uma ordem e não precisava fazer de qualquer jeito, as coisas acabam dando errado, né? Enfim,
essa é a situação. Vamos para outro assunto interessante. Já comentamos sobre fazer, eu comentava sobre a Polônia. Também ficou pendente a visita da China, a atualização da China. Já esteve na França, já esteve na Hungria, né? Falta a Sérvia. Já está na Sérvia? Já está na Sérvia, vai ser interessante. Xi Jinping mandou um recado bem duro para a OTAN, porque lembrou então um momento 7, ou seja, como passam de lá. E não. Não, mas tudo bem, ele mandou um recado assim de não esqueço, não vou esquecer. Assim nunca nós chineses não vamos esquecer. O ataque, se não me engano, foi nos anos 80 dos Estados Unidos a uma embaixada chinesa, certo? Então isso, se não me engano, foi lá na Sérvia? Não. Sim, sério, por isso ela disse, porque foi lá e ela lembrou, assim, onde o pé pisou, ela lembrou de um amor à primeira vista. Não, eu acho que obviamente está tudo planejado. Quer dizer, pode ser muito bonito para poder dizer Dá para dizer isso? a Sérvia, energia ruim. Sim. E bem não, pois ele lembrou de uma situação de um bombardeio, que essa bomba caiu por acaso nos chineses. E obviamente isso é um assunto que ainda incomoda muito esse país e dizem que nunca vão esquecer isso. Então, é como isso, quer dizer, você quase não estava lá por uma semana. Tipo, recebendo o Blinken e a Janet Yellen, até a Janet Yellen, a do Tesouro, e assim, quero dizer que é assim que estão, todo mundo está bem bravo. Já quero que o ano acabe logo, parece que tanta tempestade solar está afetando todos. Sim, eu acho que sim. Sobre tempestades solares, essa já é a terceira da semana e está forte, né? Segundo relatos, há uma tempestade solar. Esse tipo X. Tipo X, X103 forte. Já sabem, se tiverem dor de cabeça ou começarem a não funcionar, não vai atingir a gente, não é onde pega, é no vermelho. Ou seja, aqui não vai chegar na América, talvez em Vancouver, não, talvez lá para o Canadá, para o Japão, pode ser para o Japão, exatamente. Poderia ser que, Não dará dor de cabeça. bom, não sei, vamos ver. Ou seja, o ponto é que nos pontos vermelhos é onde a tempestade solar vai bater mais forte. Tem muita gente que sente isso, sente na cabeça. É um tema que até mesmo em alguns desses aplicativos de detecção, eles já fazem certas recomendações sobre o que você pode chegar a sentir. Que é um tema que talvez ainda não seja muito estudado, mas que sim é constantemente mencionado. Bom, Muitos aqui já disseram que percebem a tempestade solar porque a dor de cabeça é diferente. sim, bom, vamos ver como está aí. Estamos vendo um pouco mais, o mapa fica mais claro. Assim como em direção à China, Japão, Coreia, Taiwan, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia. Sim, parte do Canadá e dos Estados Unidos. Sim, Alasca. Veja, essa é a que poderia com um pouquinho mais de força. Bem, Rússia, mas Rússia não, Rússia também, bom. Então é assim que está a situação. Tempestade solar, a terceira nesta semana, mas esta é a mais importante por ser nível X, ou seja, tempestade forte. Vamos para outro assunto interessante. Ai. Bom, China, que adora segredos. A última missão lunar da China tinha um veículo secreto no lado oculto da Lua. esta última que eles enviaram. Esta última, que bom, acho que é essa notícia, né? Sim, pois é. Eles levavam ali um clandestinozinho, bom, clandestino, mas eles sabiam que ele ia junto, né? Um veículo secreto que vai dar a volta no lado oculto da Lua. Isso não é porque eles disseram, é porque por fotografia os observadores perceberam. Aquelas pessoas que sempre estão lá parecem não trabalhar e só observam tudo. Eles notaram que a nave ao lado tinha um módulo de aterrissagem programado para pousar na Lua no próximo mês. Mas o propósito desse robô, que é como um desses Roberts, esse é desconhecido. Na sexta-feira, 3 de maio, a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial lançou um grande foguete autônomo. 5 ao espaço, e esse é o primeiro passo para a missão Charlie 6 do país, cuja ideia é coletar amostras do lado oculto da Lua. Já vi, já fiz. Quer dizer, bom, é tipo, tá ali,
Mas não está, quer dizer. Na verdade, a gente não tinha percebido. Não, É que também não falaram. não falaram. Então eu disse, mami, Amiga, eles não vão. eles não vão perceber, vejam o robozinho. É uma sonda típica. É como um robô. Sim, como um rover que enviaram. Que loucura, como não vimos? Também não dá pra checar cada foto. É como um mini rover secreto. Que incrível! Quem descobriu isso merece respeito, pois está muito camuflado pelas cores. Não esconderam, só isso. Mas digo, se quisessem esconder de verdade, eu imagino que nem colocariam ali. Quer dizer, mas enfim, o ponto é que não tinha sido anunciado, não tinha sido anunciado, não anunciado. Não disseram. O Instituto de Cerâmica em Xangai é assim que se chama. Qual é o propósito? E bem, isso chama a atenção, né? Bom, é assim que está, né? Quer dizer, esse é o assunto. O que mais? E bom, o que mais temos hoje? Bom, a AstraZeneca hoje retirou sua vacina contra a Covid em nível mundial. Essa é uma decisão deles. Acredita-se que seja em parte porque, como começaram a me ver nos comentários, preferiram já tirar de uma vez. Na verdade, a vacina da Covid já não é mais relevante agora. Então, também parece que tiveram alguns probleminhas na fase 3. Então, eles retiram ela voluntariamente do mercado mundial. Sim, aí está a questão também. Já falamos de manhã sobre o que aconteceu na Inglaterra, em Londres. Tudo desmoronou para eles e para todos. Para mim, isso foi um grande hackeamento que prefiro não confirmar. Sim, não, eles não quiseram reconhecer como hackeamento. Mas exatamente quando estão com toda essa confusão com a Rússia, com a China, e aí acontece isso com eles. Quer dizer, em nível nacional. O que os ingleses disseram foi que uma das portas de saída dos voos está com problema. Como assim vai dar problema? Nível nacional? As portas de saída, sim? Está muito estranho. Sim, isso é muito, muito louco. Vamos para outro assunto, então. Já terminamos, já. Ah, ótimo. Então vamos para os comentários. Então... E aí, deixa eu colocar o chat desse lado, porque já tenho... Pronto, aí está. Estou vendo vocês aí. Estou vendo perfeitamente. Como vocês estão? Saudações a todos. Muito boa noite. André Riberto, como você está? Tapatia, José Zarate, Alex G. Mistério, Edgar Del Toro, como você está? Saudações. O que mais diz Edgar? O propósito é simples: analisar o solo para ver o que conseguem tirar dele. Sim, bom, sim, claro, esse Mistério diz. Comprou uma Levantarrucas 3000, o chefe dele. Do que você está falando, Mistério? Quem pegou uma Levantarrucas? Não sei. Esse aí, diz Alex G. Que medo. Tenho duas da Astra, Alex tem 3, sem problema, estamos a 1000. Saudações para Andrés Riberto, ele cumprimenta Pepe. A Tapatia diz que está cozinhando pão de lótus. Lotus. Diz Mistério. Tomei só uma da Astra e me sinto estranha. Ah, esse também está aqui. Não se deixe influenciar, hein? Porque algumas pessoas se deixam influenciar, dizem. Não acontece nada. Se tomaram, não acontece nada, diz Mistério. Neste reino diz, muito obrigada Astrid e Pepe pelo excelente trabalho. Boa noite, saudações. A luz não acabou, ainda bem. Não, ainda bem, não falo mais. Saudações para Beto Cubilhas. O que foi com esse aqui? Costuma acontecer comigo quando há tempestades solares, dizem Nicole e Franco, que chegam aqui na Espanha. É como uma enxaqueca ou alços juntos com o pescoço travado. É um mal-estar estranho, afirma Blanca Barceló. Para ver os minerais que vão extrair em breve, vão inaugurar minas na China. Sim, ou seja, na Lua. Minas chinesas na Lua, sim. Claro, com certeza sim. Diz. Parece que essa dor de cabeça é quando você sente que vai ficar doente? Pergunta Brezeca. Diz. Também costuma acontecer quando há ventos de leste. O que são ventos de leste? Ah, não sei, veja só, este diz. Comprou uma Levante, sim, já sei por quê. Não sei do que fala. Saudações e bênçãos para Hector Carromero, boa noite e obrigado por trazer ótimos conteúdos de notícias mundiais, ciência e tecnologia. Isso, obrigado Hector, saudações. Saudações para Hector Arroio. E sim, o que está acontecendo com o soldado americano que cruzou a fronteira? Então, Hector, isso já está meio atrasado. Essa notícia, ele já foi devolvido para os Estados Unidos.
Sim, ele vai ser julgado, porque ele já tinha um histórico ali bem pesado, senão ele não teria cruzado por meses. Ou seja, ele cruzou porque já tinha problemas, muitos problemas. Sim, Sim. não acho que a Suíça tenha entrado lá para ajudá-lo. A Suíça foi quem esteve lá, não. Pelo que eu sei, sim, foi a Suíça. Mas enfim, Um país europeu defendia esse rapaz e agora surgiu um jovem. Na verdade, ele está lá. Galera, ele vacilou feio, Gancho. Agora realmente achou que seria fácil. Aquele típico caso de achar que seria. típicos que não pensam quando estão com medo. Sim, sim, você corre, quer dizer, você tinha que correr ali, tipo, quase correr para o poço. Saudações para Rodrigo Munoz, para Loki Tori e para Mirna Corona. Também está aqui a Fabi. E aí, Fabi? Também adorou o Hector. Arroio e saberá discloser um desisa. Bom, no ano passado tive um sangramento muito estranho no nariz, com coágulos, e minha última vacina foi a Astra. E não souberam o que foi e perderam. Você se sentiu bem, sem mal-estar, taquicardia ou outro problema? Mesmo estando bem, se sentirem algo estranho, se cuidem. Melhor prevenir. Davi Pérez manda saudações. Será que Atlântida vai ressurgir? Acho que estou louca. Talvez as placas estejam se movendo e pupup saem como bolhas de ar. Sei lá. Saudações para Branca Barceló, ela diz. Se fosse erro, apareceria em outras partes, diz Branca. É que o que eu entendo é que não aparece o tempo todo. Apareceu em 9h25 de abril e hoje 7 de maio. E eu entendo que não fica lá 24 horas, então também é questão de sorte, né? De você dar de cara com isso. Dá de cara com isso. Ok. Diz Rafael. Você estava no cemitério dos amigos da National Aeronautics and Space Administration, onde eles caem. Ah, ali no mar, ele disse. Segundo Blanca Barceló, as correntes marítimas influenciam. O erro apareceu 3 ou 4 vezes, supostamente por falha no aplicativo. Mas, se for o caso, como explicam isso? Porque essas ondas, quer dizer, bom, agora, se essas ondas estão sendo detectadas pelo wind, aí sim seria estranho. Quer dizer que estão sendo detectadas. Não, não é só o wind. Quer dizer, no wind, você pode colocar vários sistemas diferentes de satélites. E isso, então, para detectar o que está acontecendo agora no wind. O que ele detecta é uma previsão, não detecta as ondas que já passaram, então também, quer dizer, você teria que ver, é uma previsão, então, ou seja, com o wind, é só mais uma previsão. Que você coloque o satélite, mas nele não dá para ver as ondas, só o que o satélite mostra, isso já vimos. São como as nuvens. Exato, ou seja, isso é satélite. Mas quando colocamos as ondas, isso é uma previsão de como acham que vai estar, de acordo com os ventos. Mas é só uma previsão, então não. Se houver anomalia, o wind não detecta. Saudações para Fabian Bolanios. Corpus diz: Olá, boa noite de Monterrey. No sul da cidade não faltou energia, conta Fabian. Eu estou mais ao sul do sul, estamos em Santiago e já quase acabou. Mas foi por alguns minutos, Sim, 2 minutos. bem leve também. Saudações a Andrés Riberto, como vai? Para a professora Carmelita Pratibal, tudo bem? E os protestos na Universidade Nacional Autônoma do México Tibau perguntou também. Ai, ai, que coisa, vocês são muito engraçados. A garota queimando o seu... Esse é o seu diploma. Diploma, ou seja, o que, Bárbara? Saudações para Ana Alejandra Chaer. Já imagino o pai nervoso, ela disse. O que houve nos Países Baixos? Perguntam Alejandra este. O que aconteceu nos Países Baixos? Sim, o que comentávamos sobre os paus... Ah, Sim, é que cerca de 125 pessoas foram basicamente agredir estudantes judeus em uma universidade, não com paus. E sim, está certo. Quer dizer, obviamente não vamos mostrar as imagens aqui, mas sim estavam procurando por eles, né? E foram muito ineficientes. Os guardas só meio que não sabem nem o que está acontecendo, só ficam dizendo calma, calma. Ou seja, é muito curioso. Aí diz, não temos gato, está à fuga. Noel, obrigado por Noel, Noel. Com o cabelinho dela. diz minha, mas as nuvens são OVNIs. Quem disse foi o mestre Malsan. Aquele velhinho sabe muito que nome. Esse aí que onda, diz onde está. Ventos de levante trazem o calor e a calma do Mediterrâneo e da África até o topo da Espanha de onde sopram. Ah, claro, quer dizer, vocês pegam toda a parte sul da Espanha, né?
Vocês recebem todos esses ventos. Interessante, diz ele. O que mais, o que mais, o que? Isabel também cumprimenta Francisco Arce presente aqui. Foi estranho, foram vários bairros no apagão, mas só de um lado deve ter sido por excesso de calor ou alguma falha. Mas o bom é que voltou. Sim, é verdade. O engraçado é que às vezes a gente pensa que vai faltar luz em todo o bairro, mas aqui às vezes só falta em alguns lugares. Literalmente, As quadras da frente têm luz e você sente inveja ao ver isso, né? Que tem uma da televisão com um ventilador e uma que está pingando de suor porque estão conectadas de pontos diferentes. Do mesmo jeito acontece. Com certeza já aconteceu o contrário, mas a gente nem percebe. Nesse momento eu pego o leque assim. E aí. Saudações para Porfíria Peralta, diz Isabel. Ficamos 3 horas aqui em Toluca e sem Acatepec, sem luz. Eu imagino. Sim, eu imagino, diz ela. Se estava bom, tem um pelo de gato. Pepe, ela te enviou foto? Vou ver agora, Tapatia. Não fique com ciúmes, tipo você, até hoje. De repente parecem os pelos do Tito, são infinitos, não acabam nunca. Saudações para Ofe Mendes, como você está? Ofe? Sim. A M. Maria Rojas diz, olha, chega esse aqui que também está por aqui, vamos ver, vamos ver. Susana Flores Player Mariesse, como você está, Lica? Isso pode impactá-los nas eleições futuramente, mas e agora com os protestos em andamento? Células desses grupos podem se aproveitar do caos e agir internamente, Lica. Isso pode afetá-los. Pode afetar? Claro, claro, ele diz. O chefe dele tem um carrão, tomara que ele empreste para dar uma volta. O quê? Não sei. Aliás, é aniversário do Mr. Beast, né? 26 anos e ele vai dar 26 e vai dar uma Cybertruck. E 26 ou 25, na verdade 25, Teslas para todos. Isso inclui quem o segue no Instagram? Não, pois aí seria demais. Um desses concursos já premiou alguém em Laredo. Aham, ganhou um dinheirinho. Um dinheirinho? Então não, se ele continua, esse mistério continua com ele. Sim, então prestem atenção. É como comprar um bilhete de loteria, só que sem ter que pagar pelo bilhete. Sim, quer dizer porque o... Vou te parabenizar, senhor rei. Eu também o parabenizo. Vá ao Instagram e parabenize-o na foto com um texto. Olha o que ele está mostrando pra gente. Tapatia, olha só. Olha que bonito. Olha só, hein? Ai, não, direto do forno. Agora estão no forno, estão quase prontos, ainda estão crescendo. Pronto, não, era assim, sabe? Olha, Só falta colocar algumas em cima para ficarem perfeitos. diz Tapatia, tenho 5 vacinas, todas Pfizer. Ok? Ok, eu nem lembro qual que eu tomei. Qual sina? Presente? Ah, ok, aí está. O cansino é aquela que dança por 2, não me lembro, mas você tem essas vezes, essas duas. Só isso, duas, não, só isso. Eu sim tenho 3. Diz. Sim, uma por duas na milha. Sim, por 2, sim. Sim, vou seguir o Mr. Beast no Instagram para ver como é, já que é lá que ele está fazendo. Que eu vou cantar os Manhanitas um dia, gente. Um dia a gente vai dar um Tesla aqui também pra vocês. Sim, exato. É nisso que estamos trabalhando. Um dia Tibau vai dizer, acho que vocês não entendem, Tanyajo. Políticos devem defender seu povo, mesmo sob perseguição ou condenação mundial, pois há limites. Tibau, mas enfim... Pois é, quer dizer, Tibau está entendendo isso do ponto de vista dele. E sim, ou seja, ele exatamente é isso que ele pensa. Ou seja, ele acha que está certo do lado dele, mas outros acham que está errado. E eu acho que ambos podem ter razão. Depende. É que bom. Também de dentro de Israel. Tem muita gente que também acha que não, que já passou. E outros que acham que está tudo bem. Além disso, Outros acham que tem que ser mais agressivo. então até dentro do próprio país dele há muita polarização. Há diferenças, diz ele. Saudações, Pepe Astrid. E as comunidades de Backfield, jantando e ouvindo o que Afonso está comendo. Bom apetite a todos que estão comendo, como esses muffins deliciosos de Vancouver. Não, porque estaria muito frio se eu não pedisse um na Tapatia, ele diz. A maioria é feita do mesmo jeito e outras de outras formas, diz Nicole Franco. A que ele se refere? Sim, quase todas somos iguais. Ele não está falando de brincar de vacina, né?
Talvez sim. Talvez sim, pode ser, pode ser. Saudações, Sal e Galo, como você está, Clipo? Como você está? Clipo também está aqui, Zarat, como você está, Zarat? E aí, e aí? Diz Blanca. Walter Osório também está aqui, vamos lá. André Quadros, desculpa, mistério, já vimos. O que mais? Marta, Martim, Ernesto Rendon, tudo bem? Martim, Rafa Tostado? Este ano está me dando um pouco de medo, o que vocês acham? Esse ano está me assustando um pouco. Ah, este ano está realmente intenso. Saudações a Fidel Botelho, de Pomona, Califórnia. Fazia balinhas caseiras para Jonas comer verduras e frutas disfarçadas, diz Christy Kranz. E sim, funciona. A estratégia realmente funciona e depois eles vão se acostumar. Vendendo balinhas caseiras como se estivesse vomitando. Como se estivesse vomitando, imagino, diz ele. Saudações de Cholula. Sim, quando meu filho era criança, ele tinha dificuldade para comer bem, então eu preparava sopinha que ele adorava. Então, o líquido era uma mistura batida de abobrinha, cebola, tomate. Não usamos caldo de galinha em casa, nem extrato de tomate. Então fazíamos assim para que ele comesse, porque no final das contas isso é uma tranquilidade pra gente, né? Para sentir que ele estava comendo verduras e era a única maneira que conseguimos. Estava misturado, Ahan. Está super batido, né? Ele comia desse jeito e feliz. Diz: saudações para Beck Castelã, como essas nuvens de Puebla. Saudações, como você está? Saudações até Puebla, muito boas até Baja Califórnia. Também para Gabriel, para Alex, que diz que tem trauma pós-terremoto, diz Alex. Diz que o alarme não sai da cabeça. O alarme. Por isso, outro dia, quando não, que colocamos um pedacinho do som do alarme. Alex, que na hora já ficou alerta. E com toda razão, né? Tiramos imediatamente, até editamos o vídeo. Isso porque sim, pois esse de repente não imagina porque não teve que estar lá, mas o alarme sim pode causar isso. Te deixar desconcertado, né? E aí, como você está? Boa noite, Verana Aguirre, saudações a San Diego. Cada vez mais pessoas da Califórnia na comunidade, que legal, né, Cristi? Sim, eu fazia a sopa assim, mas ele parou de querer. Agora faço essa mistura para os pandinhas. Fazia, de repente quis? Diz, né? Fazia, mas de repente não quis mais, então agora faço a mistura para os pandinhas. Exatamente, diz. Minha filha come até pedra, diz essa mãozinha. Sim, não tive problema com isso. Digo sim. Não, eu comia de tudo. Também, eu comia de tudo, sim. Sim, meu irmão mais novo era super... Como assim? E se percebemos que não comem tudo, sim? Eu pensava... Ele diz, eu acho que uma coisa é se defender e outra é genocídio. Ele diz, já passaram de quantos vazios? De 4.000. Essa é a coisa da qual reclamam, pois a Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos e tudo mais, porque se fosse assim, as respostas a qualquer ataque, então isso desaparece. O mundo, ou seja, é assim de simples, quer dizer, não é sustentável uma ação como a que Netanyahu faz, não é sustentável. Ele sabe disso, imagino eu. E eu realmente acho que já estão havendo consequências. As consequências, quais são então que muitas pessoas têm no mundo? Não estão pegando só contra Netanyahu, estão pegando infelizmente contra o povo de Israel. Ou seja, estão levando isso de uma forma muito ampla, né? E esse é o problema de quando você exagera na violência. Se fosse meramente uma defesa, não, e obviamente a reação seria diferente. Seria muito mais compreensível e entendida pela sociedade, pelas pessoas que estão observando essa situação, né? Diz? Cristi come muita soja, mas na creche há crianças alérgicas, então não posso enviar isso para ela. Sim, não permitem. Não, porque se uma criança não chega a comer... Claro, né? Sim, perigoso. Nisso eu não tinha pensado. Olha só que loucura. Sim. Aqui ninguém repara nisso. Não. Não acho que sim. Pedis Closer diz, Israel não se defende mais, só ataca. Marlene J. Flores diz, saudações, obrigada por nos informar como sempre. Obrigado, saudações Marlene Verderi, Edgar Cali Rodrigues, Helena e toda a comunidade. Vamos nessa. Saudações para Calix, nos vemos. Estamos aqui no Telegram. Ao clicar no celular, você acessa direto o canal. Também estamos no WhatsApp.
Temos outro canal para avisar apenas sobre transmissões ao vivo. Muito bom, obrigado, senhor O. Obrigado a toda a comunidade que está nos acompanhando, José Sartre, Cristi Calix. Bom, a todos. Tapatia Brezeca, Alex G. José, até amanhã. Obrigado, Abdu e membros do canal. Aliás, um enorme agradecimento a todos vocês que nos ajudam dessa forma. Um forte abraço, até amanhã. Aqui está a melhor informação. Inscreva-se no México PP ao Vivo Notícias. Jornalismo independente ao vivo. Com Pepe e Astrid. A melhor notícia é Pepe ao vivo. Pepe ao Vivo.